recebê-los nesta solenidade de formatura, para comemorar a vitória de quem é muito importante para nós, nossos estudantes. É mais uma etapa vencida no caminho da realização pessoal, profissional e pastoral. Nós compartilhamos da alegria dos familiares e amigos na data de hoje e agradecemos pela confiança que nos foi depositada. Convido todos para, em pé, recebermos os formandos da primeira turma de bacharelado em Teologia da Faculdade Católica de São José dos Campos. E agora passamos à composição da mesa diretora dos trabalhos desta sessão. Temos a honra de convidar para compor a mesa o excelentíssimo, reverendíssimo senhor Dom José Valmor César Teixeira, bispo diocesano de São José dos Campos e chanceler da Faculdade Católica de São José dos Campos. Convidamos também Sua Eminência Reverendíssima Dom Eusébio Oscar Cardeal Scheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro e primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos. Convidamos também o ilustríssimo Rogério Félix Machado, diretor-geral da Faculdade Católica de São José dos Campos, presidente desta sessão solene do Conselho Superior desta instituição de educação superior para outorga de grau. Convidamos agora o ilustríssimo professor doutor Padre Ademir Nunes Farias, diretor acadêmico e coordenador de curso, escolhido como professor paraninfo na primeira turma de teologia. Convidamos agora o reverendo diácono José Roberto de Paula Ferreira, diretor administrativo da Faculdade Católica. Convidamos a ilustríssima professora, especialista Cláudia Alice Mota, Distinguir de Lima, orientadora psicopedagógica da faculdade. A ilustríssima professora Maria Inês de Lima, coordenadora da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Católica. Convidamos a ilustríssima professora Maristela Teza, escolhida como professora homenageada da turma de Teologia. Convidamos também a ilustríssima senhora Sandra Regina das Neves Santos, membro do CONSUP, representante do Corpo de Apoio Técnico Administrativo e colaboradora homenageada. Saudamos a todos os presentes, representantes
de várias instituições de nossa diocese, congregações religiosas, aos familiares dos nossos formandos. E para autorizar a abertura oficial desta sessão solene, passamos a palavra ao ilustríssimo professor Padre Rogério Félix Machado, diretor-geral da Faculdade Católica. Declaro aberta esta sessão magna do Conselho Superior da Faculdade Católica de São José dos Campos e iniciados os trabalhos da solenidade de colação de grau dos bacharéis em Teologia, turma 2017. E agora convidamos a todos para que, em pé, executemos o hino nacional brasileiro e depois o hino pontifício.
Santa Missa, naquilo que pensa a Igreja, aquilo que também penso eu. Quero dar os meus parabéns à turma, esta primeira turma que se forma no contexto da nossa Faculdade Diocesana de Teologia, já sob as circunstâncias da presença do Ministério da Educação e Cultura, na condução dos trabalhos da nossa faculdade. Desejo aquilo que lhes falei na homilia, que sejam homens e mulheres da fé e testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo em que vivemos. Vocês recebem hoje o diploma, é uma etapa maravilhosa, 4 anos exigentes de estudos, mas eu diria uma plataforma que os lança para serem melhores cristãos, melhores batizados e batizadas no nosso mundo. Parabéns. Neste momento, o ilustríssimo professor doutor Padre Ademir Nunes Farias, coordenador do curso de Teologia, fará a apresentação dos formandos. Ilustríssimo professor Padre Rogério Félix Machado, presidente desta solenidade. Eu, professor Padre Ademir Nunes Farias, coordenador do curso de Teologia desta instituição. Depois de averiguado, juntamente com os professores do curso, as motivações e os resultados acadêmicos de cada um desses estudantes, e não ter encontrado nada em contrário, apresento-lhes os alunos concluintes da primeira turma de bacharéis em Teologia da Faculdade Católica de São José dos Campos. Solicito que conceda-lhes o grau de bacharel em Teologia, para que ingressem na categoria da qual nós participamos. Aceito o pedido que estes estudantes nos fazem por meio do professor Padre Ademir Nunes Farias, coordenador do curso de Teologia. Convoco-os a prestarem o juramento. Então convidamos o formando Luiz Fernando Lobo de Faria para que, juntamente com a turma de bacharéis em Teologia, profira o juramento. Convido todos os amigos formandos a levantar o braço direito e repetirem comigo. Diante de todos os presentes, cidadãos segundo a pátria, e membros do corpo de Cristo segundo a fé, juro solenemente doutrinais, honrar os princípios doutrinais, morais e pastorais da teologia conforme a tradição e o ensino da Igreja Católica, zelando pelo testemunho do Evangelho no âmbito pessoal, profissional e ministerial, comprometendo-me com a justiça, a paz e a integridade da criação,
a paz e a integridade da criação, servindo a comunhão servindo a comunhão e ao apostolado na Igreja, e ao apostolado, no diálogo promovendo o diálogo com as confissões cristãs, com as confissões cristãs, as culturas e religiões, as culturas e religiões, as instituições constituídas as instituições constituídas e as pessoas de boa vontade, e as pessoas de boa vontade, cultivando o aprimoramento intelectual cultivando o aprimoramento intelectual e o exercício das virtudes, e o exercício das virtudes, para o bem de todos para o bem de todos e a glória de Deus. e a glória de Deus. Sejam conscientes de seus deveres para com a pátria e a humanidade. Mantenham sempre alerta o espírito de iniciativa, os seus dotes de inteligência e busca da verdade, em benefício de sua própria afirmação como ser humano, como profissional e como propulsor do desenvolvimento e da civilização. Eu, Rogério Félix Machado, diretor-geral da Faculdade Católica de São José dos Campos, lhes confiro o grau de bacharel em teologia, nos termos da legislação vigente, para que possam usar o direito e prerrogativas inerentes ao título que ora lhes outorgo. Assim sendo, convido a ilustríssima senhora Vilma Aparecida de Moraes. Convido para receber o grau de bacharel em teologia Ana Maria dos Santos Barros. Daniel Adão Lopes. Maria Alves. Bertoli Júnior. Luiz Antônio de Oliveira. Luiz Fernando Lobo de Faria. Marcelo Lopes de Oliveira e Souza. Maria José de Souza Almeida. Maria Rosiane Guimarães. Que recebe o diploma das mãos do cardeal Dom Eusébio.
Dias da Silva. Washington Carlos Aparecido de Moraes Silva. Reconhecendo a dedicação, o desenvolvimento e o esforço de todos os estudantes aqui presentes, agora bacharéis em Teologia, a Faculdade Católica de São José dos Campos presta sua homenagem e concede ao estudante destaque o mérito estudantil. Convidamos então o professor Padre Rogério Félix Machado, digníssimo diretor-geral, para o uso da palavra. Nesse momento, as minhas palavras são para vocês, formandos. É dia de celebração, é dia de festa, é dia de ação de graças. A formatura de vocês é motivo de orgulho para nós. Se nós podemos chamar de orgulho santo ou santo orgulho, esse é o momento. Hoje temos certeza, mais do que nos outros dias, de que a Faculdade Católica de São José dos Campos cumpriu e cumprirá sempre o seu objetivo. Nesses 4 ou 5 anos, vocês tiveram uma formação teológica, cristã, católica, aprenderam muito sobre o valor, a missão e o destino último de cada pessoa humana. Como é vital aprendermos a olhar o ser humano com os olhos de Deus, com os olhos humanos de Jesus. Receberam formação para o exercício efetivo e maduro da cidadania. Olhamos para vocês, para cada um, e o nosso coração se enche de esperança. A maturidade que vocês demonstraram nesses 4 ou 5 anos, o amor à verdade, a disposição pela pesquisa teológica, a comunhão entre vocês, a amizade bonita que a gente viu desde o início, que foi se fortalecendo em cada aula, em cada trabalho em grupo, em cada debate. Muitas vezes bem descontraídos. Que saudade vai dar. O coleguismo entre vocês foi algo notório. Enfim, e muito mais, faz que acreditemos que é possível, olhando para vocês hoje, especialmente hoje, transformar muita coisa que precisa nesse mundo. Muita coisa. É sempre possível vencer os limites que colocamos e que colocaram para nós. É possível transformar nossas realidades eclesiais também. Uma vez
eu disse para vocês numa aula, e repito aqui, que às vezes a gente olha para as nossas comunidades cristãs e a gente percebe em alguns momentos que o que mais falta para que o nosso testemunho cristão seja eficaz, que vá de encontro às realidades de hoje, de encontro ao que o homem de hoje precisa, nunca se esquecendo, como nós já afirmamos, que nunca devemos ter medo de anunciar Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. É disso que o homem de hoje precisa. Essa mensagem nunca saiu da moda, quando se fala tanto de moda hoje. Mas eu disse ainda para vocês que às vezes o que falta na igreja é educação. Educação no sentido de pesquisa, de estudo, de leitura. A gente fala que o nosso país precisa da educação, é a educação que muda o país, e nós concordamos plenamente. Mas nós concordamos também que dentro da nossa igreja, nas nossas comunidades, o que muda uma igreja, o que torna uma igreja cada vez mais fiel a Jesus Cristo é a pesquisa também. Porque se não tiver quem pesquise, quem aprenda, quem faça teologia, quem leia, como que serão formados os futuros cristãos? As crianças? Como que serão formados os catequistas? Os futuros sacerdotes? Como é que serão formados? Que isso cabe fundo no coração de vocês hoje e que fique aquele sabor do coração, na mente, na alma do quero mais. Aquela vontade interior de você afirmar tranquilamente, como vários de vocês já disseram para mim, eu preciso aprender mais. Eu aprendi que eu preciso aprender mais. Tem muita coisa, tem um mundo pela frente de pesquisa para ser feita. Vocês descobriram nesses anos, mais do que já sabiam, que o diálogo com os outros, nos torna pessoas melhores. Nós aprendemos isso em sala de aula. Com a sua experiência, com o seu jeito, partilhando o que sabe, o que pensa e aprendendo cada vez mais, descobriu que na convivência com o diferente, nós nos tornamos pessoas melhores. Todos vocês formandos merecem homenagens. Esse momento que eu faço do mérito estudantil, um de vocês será homenageado, mas todos vocês, na pessoa desse estudante, todos vocês são homenageados. Todos. Quero recordar aqui duas situações. E aqui eu deixo o meu papel de lado, quebro o protocolo e falo o que o coração quer dizer. Alguns meses atrás, eu conversando com a dona Maria José, e ela, eu vou dizer a idade da senhora, posso? Não tem problema? A gente se tornou assim amigos, e eu pude orientar o TCC dela, enfim. Ela vai completar logo logo 76 anos de idade. Ela chegou em... Pode dar uma salva de palmas para ela. Ela chegou e disse para mim que não conseguiria terminar o curso. Muito pesado. Enfim, aquela conversa me tocou o coração. Eu falei, meu Deus, se essa mulher já chegou até aqui, não. Aí eu peguei no pé dela, com muito jeito. Disse que ela era capaz, que ela ia dar conta do TCC, das provas, de tudo, e que ela... Eu até falei para ela assim, lembra dos corredores quando estão cansados, já no final daquele último sprint. É a hora disso aí, dona Maria. E pedi até para a Vilma também conversar com ela para dar uma força. E hoje a senhora está aqui.
Estou dizendo esse exemplo porque serve para mim, serve para todos nós que estamos aqui, que às vezes colocamos obstáculos para nós mesmos, limites para nós mesmos. E a Dona Maria deu um show de perseverança, de garra. Ela estudou demais da conta, leu muito, estudou muito e é um exemplo. Outro caso, eu disse que são dois. Outro caso, se você me permite, Sheila, eu vou falar do seu caso. No finalzinho do curso aparece um problema sério. A Sheila. Surge um problema, uma doença, e pegou todo mundo de surpresa, e certamente muito mais a ela. Um susto que a família deve ter sofrido, todo mundo sofreu, aquele momento dificílimo. Eu disse para ela, claro que a sua saúde vem em primeiro lugar, mas você precisa estar lá no dia da sua formatura. Você precisa dar um jeito. Alguns dias atrás, ela faz uma cirurgia importantíssima e está aqui hoje demonstrando garra, demonstrando um amor pela teologia, e para ela, que está chorando, e eu também, quase até cansado de falar. Com certeza a gente não tem noção do que ela passou e talvez esteja passando, mas alguma noção ela deve ter, porque ela percebeu que todos nós fomos atingidos em certa medida pelo problema que ela passou e passa. Atingiu a todos nós. Nós queremos dizer que nós te amamos muito e rezamos pela sua saúde. Enfim, nós temos que homenagear um deles. Volto a dizer, essa homenagem, os professores, os funcionários decidiram tranquilamente o nome, mas ela representa todos vocês. Então, eu falo o nome agora, o nome dela. A aluna que recebe o mérito estudantil é a Sheila. Esta homenagem. Souza Almeida, oradora da turma, para o uso da palavra. Eu também estou um pouco emocionada. Boa noite a todos. Excelentíssimo, reverendíssimo Dom José Valmor César Teixeira, chanceler da Faculdade Católica de São José dos Campos e bispo da nossa diocese. Eminência reverendíssima Dom Eusébio Oscar Cardeal Scheid, primeiro bispo da diocese de São José dos Campos. Ilustríssimo professor mestre Padre Rogério Félix Machado, diretor-geral da Faculdade Católica de São José dos Campos, presidente dessa sessão, que vocês perceberam, né? Ilustríssimo Padre Ademir Muniz Faria, diretor acadêmico, coordenador de curso e professor paraninfo. Ele é o paraninfo da nossa turma aqui, da primeira turma de teologia. Ilustríssima professora Maristela Tessa, professora homenageada da nossa turma. Ilustríssima senhora Sandra Regina de Neves Santos, membro do Consulp, né? Representante do Corpo de Apoio Técnico, Administrativo e colaboradora
homenageada por nós também. Ilustríssima Senhora Maria Inês Lima Morte é coordenadora da comissão própria de avaliação. Ilustríssima Professora Cláudia Alice Mota Bistinger de Lima, orientadora psicopedagógica. Reverendíssimo Diácono José Roberto de Paula Ferreira, diretor administrativo. Reverendíssimos sacerdotes aqui presentes, religiosas e diáconos, dignos autoridades civis, que estejam aqui, queridos colegas, familiares, amigos, senhoras e senhores. Eu vou quebrar um pouquinho também o protocolo, como fez o nosso diretor. É o seguinte, o que eu vou falar aqui, o padre Rogério antecipou algumas coisas, mas significa que eu escrevi em nome dos colegas, certo? Então, coincidiu, Em primeiro lugar, queremos louvar e agradecer a Deus por todas as graças concedidas a todos nós alunos, professores, colaboradores, funcionários desta Faculdade de Teologia durante esses 4 anos de caminhada e por estarmos comemorando este momento significativo da nossa vida acadêmica. É com grande alegria que estamos hoje celebrando a nossa colação de grau de bacharelado em Teologia, a vitória dos desafios enfrentados no decorrer destes 4 anos, os compromissos acadêmicos aliados aos compromissos familiares e no trabalho profissional da maioria dos alunos. Estou representando com muita satisfação meus colegas, alunos da primeira turma dessa Faculdade de Teologia. A Faculdade Católica de São José dos Campos teve a sua origem no Instituto de Teologia e Filosofia Santa Teresinha, ITEFIST, criado em 2008, sob o governo de D. Macir Silva, bispo diocesano nesta época. O objetivo era a formação teológica do clero diocesano e dos cristãos leigos que buscavam melhor capacitação nos seus trabalhos pastorais através do conhecimento teológico. Pelo ITEFIST passaram 283 estudantes até 2013. No intuito de prestar à comunidade um serviço educacional de aprimoramento pedagógico e científico, a Associação Cultural e Educacional da Diocese de São José dos Campos, a sede, cria a Faculdade Católica de São José dos Campos, que teve seu credenciamento e autorização do primeiro curso de graduação em Teologia, bacharelado, em novembro de 2013. O curso inicia em 2014. O reconhecimento desse curso se deu recentemente, no dia 25 de outubro, agora de 2017. Hoje estamos aqui em festa, colaborando a formatura em Teologia, bacharelado, da primeira turma dessa faculdade. Não se trata exclusivamente de mérito pessoal, dedicação individual dos alunos nas provas, nos trabalhos e estudos teológicos. Foi um caminho percorrido em clima de comunhão. Entre os colegas, participação, responsabilidade e colaboração mútua dos grupos,
incluindo a apresentação de trabalhos com qualidade. Mencionamos também os laços de amizade, relacionamento harmonioso e interação entre colegas e professores. Eminentíssimo, reverendíssimo senhor cardeal Dom Eusébio Oscar Scheide, excelentíssimo e reverendíssimo Dom José Valmor César Teixeira, ilustríssimo professor Padre Rogério Félix Machado, ilustríssima professora homenageada Maristela Tesa, a quem cumprimento junto com os demais membros da mesa, ilustríssimos professores e professoras aqui reunidos no dia de hoje, em nome de quem saúdo todos os que fazem a Faculdade Católica de São José dos Campos. Queridos alunos, queridas alunas, bacharéis em teologia. Em primeiro lugar, manifesto a minha gratidão pelo carinho e confiança em terem me escolhido para paraninfo desta turma, por acreditarem, por isto, que algo do que eu possa pensar, falar ou expressar pode ser relevante para vocês nesse momento tão especial de suas vidas. Estou ciente da gravidade desta função e missão, que significa ser testemunha da colação de grau de vocês e, ao mesmo tempo, um incentivador que caminha ao lado para cuidar, proteger e orientar. Ao mesmo tempo, quero já parabenizá-los pela perseverança nesses 4 anos de estudo da ciência teológica, pelo esforço de cada um e pelo interesse sempre crescente em instruir-se e deixar ser instruídos na ciência sagrada. Foram anos de muita alegria e certamente de lágrimas, tendo em vista a superação de muitos desafios. Vocês são heróis e heroínas, uma vez que foram capazes de aliar ao cotidiano da vida familiar e profissional, com todas as exigências destas, a vida acadêmica. Parabéns! E que Nosso Senhor os acompanhe e guie em todos os empreendimentos de vocês, de modo particular, os que dirão respeito à missão que vocês recebem a partir de hoje. E nessa função de paraninfo, eu gostaria de ser ousado em dizer a vocês algumas palavras que julgo serem úteis para o crescimento na fé e também para o desenvolvimento de uma séria e autêntica reflexão teológica que vocês são chamados a fazer de modo mais intenso a partir desta formatura. Quero apontar aqui 3 pistas que devem iluminar uma teologia autenticamente católica. Uma primeira coisa que eu gostaria de destacar é que é preciso nutrir um profundo amor a Jesus e a sua causa. Como teólogos, é preciso deixar-se conduzir pela palavra de Deus, pela oração e pela contemplação de Deus e de sua obra. É preciso nunca esquecer, como nos exortou o Papa Emérito Bento XVI, lembrando a expressão do teólogo Hans Urs von Balthasar, que a teologia autêntica se faz de joelhos, com fé. E uma teologia que deixa de respirar a atmosfera da fé, deixa de ser teologia.
acaba reduzindo-se a uma série de disciplinas mais ou menos ligadas entre si. Amar Jesus, critério fundamental para o exercício do trabalho teológico, exige deixar-se guiar e formar pela autêntica fé, guardada e transmitida pela Igreja, que não dispensa a oração e a adoração. É preciso ainda amar profundamente a causa de Jesus, e esta causa não é outra senão a salvação da humanidade e a plenificação do seu reino, que já está presente entre nós em mistério, como nos lembra a Constituição dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Um reino pleno, prometido para o eschaton, mas que não dispensa o testemunho e a luta na história, na busca da justiça, na busca da paz, na busca da promoção da dignidade humana e do planeta. O teólogo autêntico é chamado a sê-lo não só por seus discursos ou produção intelectual, mas acima disso, pelo seu envolvimento direto e concreto com a vida e a morte, com a festa e a dor, com as alegrias e frustrações, com a abundância e a escassez, tendo uma atitude e uma palavra que não pode ser outra senão a do Evangelho. Uma segunda coisa que eu destaco é que é preciso manter um profundo amor e respeito para com a Igreja, para com a sua doutrina, para com a sua tradição e sua hierarquia. A teologia deve ser entendida como um serviço eclesial, serviço à doutrina, que implica a crente busca da compreensão da fé. Por isso o teólogo não pode pensar o seu trabalho, a sua tarefa, sem o magistério da Igreja. A teologia, exatamente porque é uma disciplina da fé, tem um vínculo estreito com a autoridade eclesial. Nos lembra São João Paulo II que, por sua natureza e dinamismo, a teologia autêntica só pode florescer e desenvolver-se mediante uma convicta e responsável participação e pertença à Igreja enquanto comunidade de fé. Assim como a esta mesma Igreja e a sua vida de fé retorna o fruto da pesquisa e do aprofundamento teológico. É preciso, por isso, ter bem presente que a teologia é uma ciência, com todas as possibilidades do saber humano, com seus métodos próprios e análises, mas simultaneamente está relacionada estreitamente com a fé. E esta fé está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é o próprio Cristo. Assim, a teologia deve pressupor a fé, ilustrando-a e fomentando-a, sem ter a pretensão de gerá-la. Não é a teologia que vai gerar a fé. Por isso, nunca se esqueçam que a teologia será, de fato, católica se estiver estreitamente em comunhão com o ensinamento da Igreja, que se faz ouvir na voz dos pastores através do magistério. Nunca se esqueçam disso. Segundo a Dei Verbum, é o magistério que tem o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição. E esta sua autoridade é exercida em nome de Cristo. Dessa forma, o teólogo tem a missão de, pela investigação, chegar a conclusões que ajudem os pastores a, de um modo sempre novo, com uma linguagem
sempre atualizada e munidos de um substrato histórico sempre mais concreto, ensinar a fé de sempre e estar atentos aos desafios atuais. A atitude de comunhão que se exige da teologia e do teólogo para com o genuíno ensinamento da Igreja, a qual garante a sua catolicidade, implica, em primeiro lugar, a tomada de consciência da parte do teólogo de que a teologia é ciência eclesial, que cresce na Igreja e opera sobre a Igreja. Ela não é uma atividade privada de um especialista isolado, mas está a serviço da Igreja e de sua missão. Não se esqueçam de que a teologia não pode, em circunstância alguma, ser absolutizada, mas deve ser colocada no lugar que ela merece, o lugar de um serviço qualificado à fé vivida por pessoas e grupos. O teólogo precisa ter sempre diante dos olhos o fato de que a exigência crítica não se identifica com o espírito crítico. O espírito crítico nasce de motivações de caráter afetivo ou de preconceito. Ao contrário, a teologia deve saber discernir em si mesmo a origem e as motivações de sua atitude crítica e permitir que o seu olhar, o olhar do teólogo, seja purificado pela fé. Uma vez que a teologia, tendo vinda da fé, deve a ela retornar em atitude de silêncio, adoração e serviço. Uma terceira coisa fundamental na vida e no trabalho do teólogo que quer ser católico e não se deixar dominar pelas ideologias disfarçadas de humanismo. Uma autêntica teologia é comprometida com a fé e disposta a lutar contra a tentação de aliar-se à ditadura da modernidade, ou seja, contra esse processo de alienação em nome da modernidade, em nome da cultura, do progresso, e que ao invés de tornar o mundo mais humano, promove uma crescente desumanização. É certo que, como nos lembra o saudoso Frei Antônio Moser, de alguma forma estamos colhendo os frutos plantados durante séculos, na exata medida em que o ser humano foi sendo absorvido por uma mentalidade técnica e pragmática, negligenciando todas as outras dimensões humanas. Mas é necessário continuar procurando dar respostas sempre coerentes e atuais aos novos problemas de cada época, andando na contramão de toda espécie de relativismo, fundamentalismo ou absolutismo moral. Tenham sempre presente que não é o Evangelho que deve adaptar-se ao mundo, mas é o mundo que deve ser iluminado pelo Evangelho. Por fim, eu gostaria de dizer que tipo de teologia vocês são convidados, de modo particular, a partir de agora, a viver e a produzir. Uma teologia genuinamente latino-americana e católica. Uma teologia que busca ser fiel aos postulados do Concílio Vaticano II, que leva a sério os ensinamentos do magistério continental e, ao mesmo tempo, seja equilibrada à medida que respeita a tensão que existe entre criatividade e fidelidade, mantendo a identidade cristã católica e a relevância do compromisso cristão. Vocês são chamados a produzir uma teologia que busca proteger a verdade da fé e não a verdade de um grupo, que procura compreender profundamente o mistério de Cristo e também o mistério do homem e da mulher de cada época, respondendo à realidade histórica, sem absolutizar esta realidade,
perscrutando os sinais dos tempos. Uma teologia que, na fidelidade a Cristo e ao ser humano, evita toda espécie de ambiguidades e reduções das verdades fundamentais da fé cristã, e evita qualquer reducionismo espiritualizante, intimista e individualista, que incorre no extremo de um dualismo dissociador entre fé e vida. Nas mãos de vocês está a missão de produzir uma teologia que busca ser ousada e ao mesmo tempo profética, de modo que Deus seja o centro do discurso e Ele mesmo o agente principal, e a igreja, na sua diversidade de dons e carismas, o instrumento eficaz de sua ação. Uma teologia que não se permita reduzir a uma ideologia qualquer, movida por preconceitos, que se destaque por sua postura de mera contestação de tudo que vem da igreja oficial. Não. Uma teologia que não se reduza simplesmente à dimensão sociopolítico-partidária, invertendo os princípios. Em uma palavra, fazer teologia, e mais especificamente teologia católica, que vocês são chamados de modo particular a partir de hoje, exige ousadia criativa, diálogo humilde e comunhão. Encerro dizendo mais uma vez: parabéns para vocês pelo feliz percurso dessa etapa de vida, marcada pelo curso de teologia desta nossa querida Faculdade Católica de São José dos Campos. Deus os abençoe. De vida, aqueles que com suas experiências nos fizeram ver que poderíamos encontrar o caminho certo. A vocês, mestres, e todos os colaboradores, amigos e companheiros de todas as horas, muito obrigado. Recebam nossa homenagem, nosso carinho e nossa gratidão. Convidamos o bacharel em Teologia, Sheila Maura Pereira Iaguni, para entregar a homenagem ao professor doutor Padre Ademir Nunes Faria, paraninfo da turma. Convidamos a bacharel em Teologia, Carmelita da Costa Lima Rinaldo, para entregar a homenagem à professora Maristela Teza, docente escolhida pelos formandos para ser a homenageada da turma. Convidamos também a bacharel em Teologia, Viviane Dias da Silva, para entregar a homenagem à colaboradora homenageada, Senhora Sandra Regina Neves dos Santos. Agora convidamos o bacharel em Teologia, Daniel Adão Lopes, para o agradecimento final. Dirigimos nosso agradecimento final àquele por quem nos movemos, somos e existimos. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque hoje temos uma fé inteligente e podemos trabalhar na construção da civilização da inteligência e do amor. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque nossos ouvidos tinham ouvido falar de Ti.
mas agora nossas vidas e nossos olhos sabem quem Tu és. Lembramos que após o pronunciamento do presidente desta sessão, os bacharéis devem passar na secretaria ao lado para preencher o requerimento solicitando o diploma. Muito se dedicou para a faculdade, para o nosso curso de bacharelado. Eu fui testemunha de muitas horas, muitos dias, muitas conversas com ele. Um cara que eu tiro o chapéu para ele. Eu estou falando do Padre Toninho. Uma salva de palmas para o Toninho. Agradeço de coração a todos os professores, todos. Eu sempre, como diretor, rezo, torço para que tudo corra bem na faculdade. E como professor, sei que exige muito da gente. Entrar numa sala de aula e dar uma aula, às vezes a gente brinca entre nós, é a parte gostosa, prazerosa. Mas a gente tem que sentar muito, ler muito, pensar muito. Então são muitas horas de dedicação. Então, e a alegria que os professores aqui na faculdade realizam esse serviço, a dedicação, o amor ao sacerdócio de ensinar é uma coisa que me cativa muito. E eles demonstram uma paixão maravilhosa, profunda pela nossa instituição. Agradeço a todos os professores, agradeço também ao diácono José Roberto. Muito obrigado pela dedicação na administração da nossa faculdade. Muito obrigado de coração. Aos funcionários nossos, a Vilma, a Vitória, a Rosângela, a Filomena, a Sandra, a Gorete, a Marisa, todos os funcionários, muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Agradeço também aos nossos vigias, na pessoa do seu Moreira, os nossos vigias que sempre estão cuidando de tudo. Nós vamos embora, eles vão lá depois ver como é que estão as coisas, e apaga a luz, e arruma isso, arruma aquilo, sempre preocupados em que a gente se dê bem aqui, que a gente chegue bem e vá bem embora, tranquilo. Enfim, a Diocese de São José dos Campos. Muito obrigado na pessoa aqui do nosso querido Bispo Dom César. Obrigado. Convido vocês agora para que em pé rezemos a oração que Jesus nos ensinou e rezemos também uma Ave Maria, porque Nossa Senhora com certeza acompanhou, protegeu, foi uma inspiração para todos vocês, bacharéis em teologia. Juntos rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como chanceler desta faculdade, declaro encerrada esta sessão acadêmica de colação de grau do curso de Teologia, e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.